Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, e aí nós chegamos a um final de uma sequência de estudos. Foram 17 lições que nós percorremos, que nós estudamos e que tratava de mordomias, de sermos mordomos. E hoje o nosso título dessa lição 17, é muito intrigante. Tudo ou nada. E na realidade, durante a nossa lição, a gente vai estudar qual é o preço do discipulado, qual é o preço de seguir a Jesus. E o nosso versículo-chave encontra-se em Lucas 14, versículo 33. E lá diz o seguinte: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo a que tem, não pode ser meu discípulo. Então, é renunciar, deixar para trás, né? É deixar para trás e seguir adiante, seguir os passos de Jesus, né? É impossível seguir a dois senhores. E é o que a gente vai ver, seguir e servir a dois senhores. É o que a gente vai ver durante a nossa lição de hoje, tá? Na primeira parte da nossa lição, na primeira sequência da nossa lição, nós vamos estudar vidas sem compromisso. Vidas que realmente não abraçaram essa causa, não abraçaram a questão do discipulado. E aí nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver de uma vida sem compromisso é de Demas, que está lá em 2 Timóteo 4, versículo 10. E diz o seguinte, essa passagem: o que Demas me desamparou, amando um presente século, e foi para a Tessalônica. É interessante como o escritor aqui, o apóstolo, fala de uma questão de uma pessoa, né, que num dado momento da vida, do trabalho, do ministério, ele preferiu seguir um outro caminho, ele abandonou, né? E aí a gente vê tantas pessoas e tantas situações das nossas vidas, das nossas igrejas, que acontecem essa mesma situação aqui, que a gente vê relatada em 2 Timóteo 4 ao 10. Essa questão do abandono, de deixar, né, da pessoa não dar notícias, de não ter mais compromisso. O segundo exemplo que a gente vai ver também, nessa parte da lição, é do jovem rico, né? E essa parte, e essa questão, né, esse exemplo na Bíblia está lá em Marcos 10, nos versículos 17 a 22. É interessante que esse jovem, ele ficou num dado momento da vida dele intrigado com algumas coisas, né? E aí ele faz uma pergunta séria, né? Tem uma resposta que o deixou muito o quê? Muito intrigado, né? Ele não gostou do que ele ouviu, né? Ele não gostou do que ele tinha que fazer. E aí o que ele preferiu fazer? Seguir o caminho dele. Mesmo sabendo o que ele deveria fazer, mesmo sabendo que a vida dele poderia ser muito melhor, mas ele não conseguiu o quê? Renunciar àquilo que para ele era tão importante. Naquele momento da vida deles, era tão significativo para ele. O terceiro exemplo de uma vida sem compromisso que a gente vê é Balaão. E esse exemplo está lá em 2 Pedro 2, versículo 15. Ele amou mais o quê? A iniquidade. E o que diz lá nesse versículo, né? Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o preço do quê? Da injustiça. Aquelas pessoas que mesmo
conhecendo a verdade, mesmo sabendo o que deve ser feito, mesmo tendo muitas vezes crescido dentro de uma igreja, de um lar cristão, que receberam todas as informações, todas as instruções, num dado momento da vida, segue um outro caminho, tem um outro percurso, né? Então isso, né? Essa primeira parte da nossa lição, a gente tem essas vidas sem compromisso, vidas que realmente não abraçam o discipulado e que durante a nossa vida a gente observa tantos exemplos assim. E agora, na segunda parte da nossa lição, a gente já vai ver o que? Vidas comprometidas, vidas que abraçaram realmente a questão do discipulado. E a primeira coisa que a gente vai ver, os primeiros exemplos que a gente vai ver de vidas comprometidas são os discípulos de Jesus. E lá em Lucas 5, versículos 1 a 11, a gente vê que os discípulos, cada um, né? Aqui nesse momento é o momento em que eles estão sendo convocados. Cada um na sua atividade, cada um fazendo alguma coisa com a sua família. Num dado momento, eles têm um convite. Eles recebem um chamado. E aí eles têm que o quê? Mudar a rota, né? Eles têm que mudar a perspectiva da vida deles. E eles têm que seguir um novo caminho. Então, os primeiros exemplos que a gente vai ver aqui são os discípulos de Jesus. Os discípulos que realmente atenderam o chamado. O segundo exemplo que a gente vai ver de uma vida comprometida é Abraão. Abraão deixou o quê? Ele renunciou o quê? A terra, a comodidade, aquela situação, aquela zona de conforto. E lá em Hebreus 11, de 8 a 10, lá há o seguinte registro: pela fé, Abraão, sendo chamado, sendo convocado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então a gente tem aqui um exemplo de alguém que recebeu um chamado e largou tudo, né? E seguiu, sem saber realmente o que iria acontecer, né? Mas pela fé ele obedeceu. E aí a gente vai ver que quando a gente recebe o chamado, quando a gente recebe essa convocação, a gente não pode ficar em cima do muro, né? A gente não pode ficar muito nessa questão da dúvida. Sim, não, amanhã, quem sabe, talvez, né? E lá em Mateus 6, 24, né, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. É sim ou não, né? Então, é tudo ou nada. Se há um chamado, se há uma convocação, né? Essa pessoa tem que o quê? Tem que ir, tem que prosseguir, tem que caminhar. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é interessante, né? Esses dois versículos que a gente já viu, inclusive, na lição anterior, que nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos o quê? Conformar, aceitar as coisas dele. A gente pode até estar no meio de pessoas, de situações, né? Mas nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é correto.
E nós sabemos o que deve ser feito e quando ser feito. E a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que tomar o quê? Uma decisão, uma atitude. Em Hebreus 3, versículo 4, lá então diz o seguinte: passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, do início ao fim, sempre seguindo, sempre caminhando. E essa questão, a gente tem que ter essa verdade em nossa vida diária, né? Por isso é tão importante a leitura da Bíblia e a oração, essa conexão constante de Deus, para saber se os nossos passos, o que estamos fazendo, as nossas atitudes, elas estão em quê? Em sintonia com a palavra, né? Porque muitas vezes são tantas coisas que vão acontecendo na nossa vida, são tantas situações, né, pelas quais passamos, que muitas vezes a gente fica com algumas dúvidas, né? Mas, a partir do momento em que a gente volta, a gente, né, vai para o nosso quarto, para o nosso momento de devocional, para o nosso momento de reflexão, a gente tem a oportunidade de quê? De realmente ver, de pensar, de refletir, né? E de seguir adiante nesse nosso caminho, nessa nossa jornada. E lá em Romanos 6, versículo 5, diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. O Senhor, de todo o seu coração. Então é assim, é como se o quê? Não tem meio termo, não tem metades, né? É um amor sincero, é um amor genuíno, é um amor que está presente em todas as nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. É um amor que ele é refletido por onde quer que passamos, por onde quer que caminhamos, né? E aí nós chegamos num ponto que é o seguinte: quais são as implicações quando a gente faz uma resposta, quando a gente atende um chamado, né? Tem algumas implicações, vai exigir da gente algumas atitudes. Que atitudes são essas? Uma mudança. A gente recebe um chamado, uma convocação, a gente muda a vida da gente, né? A gente deixa as velhas roupas, os velhos hábitos, muitas vezes algumas situações, alguns tipos de companhias. A gente faz um processo de quê? De renúncia, de desapego. E a gente o quê? Entra no processo de uma busca de uma santidade. E essa questão, ela é diária. Essa busca, ela é diária, ela é constante. E através desse momento em que a gente faz essa mudança, né, essa transformação em nossa vida, a nossa vida passa o quê? A glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus através de todos os nossos atos, das nossas palavras, né? Das consequências dos atos que tomamos em nossas vidas. E lá em Romanos 8, versículo 6, diz o seguinte: pois a inclinação da carne é o quê? É morte, mas a do Espírito é que é vida e paz. E aqui a gente vê a questão do seguir a Cristo. Não é fácil, não é uma jornada fácil, não é uma trilha, né? Aqui toda asfaltada, não. Ele nunca nos prometeu isso, mas ele nos prometeu o seguinte: em qualquer situação, em qualquer momento, de dia, de noite, na dor, na doença, na dificuldade financeira, eu estou contigo. Eu sou presente em sua vida. A minha paz, né, é a tua paz. Você é meu herdeiro e como herdeiro você tem tudo o que eu tenho. Inclusive essa questão do quê? Da paz, dessa paz constante, independente da situação da vida. E aí,
quando o discipulado, né, quando a gente toma essas decisões e a gente segue esse chamado, a gente tem a gente tem consciência do seguinte: não tem tempo a perder. Que chega em nossas mãos, ele deve ser feito naquele momento, porque não sabemos, inclusive, se haverá amanhã, se amanhã nós estaremos aqui. E lá no Salmo 95, versículo 7, diz o seguinte: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Não endureça o coração. Então, se o telefone tocar, se receber uma mensagem, a chamada é hoje, é agora, né? Aquela mensagem, ela é o quê? Ela tem uma urgência em nossa vida, porque a nossa vida é isso, é um sopro. E nós temos que ter essa consciência. Ela é breve, nós somos passageiros nessa terra. E enquanto nós estamos aqui, a gente tem que ter essa consciência de viver bem cada dia, cada momento, cada oportunidade que é colocada em nossas mãos. E é isso que é viver com Jesus, essa questão de seguir a Jesus. É desfrutar da sua presença, independente da situação. É o nosso companheiro constante. E outra coisa que também a gente tem que ter consciência em nossa vida, essa questão do preparo, né? Estarmos sempre preparados, sempre prontos, sempre alertas para as coisas, para os chamados que chegam em nossa vida. E nós estamos chegando no ponto da nossa lição, que é o seguinte: decidir tudo entregar, né? E aí nós vamos ver que Cristo, ele tem que estar sempre em primeiro lugar em nossa vida, né? Naquela nossa escala, naquela nossa questão de prioridades, sempre lá, o topo da vida é Cristo. E lá em Lucas 14, versículo 26, diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe. É interessante nesse versículo quando diz aqui o seguinte, que muitas vezes, né, quando em algumas situações da nossa vida, o ter Cristo em primeiro lugar é deixar muitas situações da nossa vida, muitas questões da nossa vida que são importantes. Cristo tem que estar em primeiro lugar. E aqui, em relação até à questão familiar, não que nós vamos abandonar os nossos familiares, pai e mãe, em nenhum momento diz o seguinte, mas ele diz o seguinte: se alguém vem a mim, né, você tem que quê? Amar mais. Você tem que ter o amor a Cristo em primeiro lugar. E a partir do momento que você ama Cristo, né, em primeiro lugar, você é capaz de quê? Transbordar o seu amor para as outras pessoas. Porque você recebe tanto amor do Pai, que você é capaz de quê? Transbordar esse amor para todos que estão ao seu redor. E aqui é interessante nessa questão da lição que a gente chega e vê o seguinte, que nós temos que carregar a nossa cruz. A questão de seguir a Jesus é o seguinte, você tem que seguir a sua vida com as suas necessidades, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, né? E seguindo o Pai. E à medida que a gente vai seguindo o Pai, a gente entra no processo de santidade e a gente vai o quê? Aperfeiçoando uma série de coisas da nossa vida, do nosso caráter. Aquela questão do quê? De você levar sempre pro oleiro e o oleiro vai lá e vai o quê? Vai moldando a sua vida. E lá em Lucas 14, 27, diz o seguinte: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo.
Então nós temos que seguir a Jesus do jeito que somos, como somos, da forma como estamos. E nos colocar na mão do Pai. E o Pai vai fazendo o quê? Todos os ajustes necessários para que realmente possamos o quê? Resplandecer a glória do nosso Pai. E aí a gente chega no processo que nós temos que fazer o quê? Renunciar. Deixar tudo. Ah, como é difícil renunciar a algumas coisas, né? Algumas situações. Algumas coisas que nós cristalizamos em nossa vida. Mas lá em Lucas 14, 33, diz o seguinte: qualquer um de vocês que não renunciar a tudo aquilo que tem, não pode ser o meu discípulo. E aí esse processo de renúncia, de deixar, de desapegar, de largar o quê? Os talentos, o dinheiro, o tempo, renunciar a tudo aquilo, isso, né? E colocar realmente Deus sempre em primeiro lugar. Uma das coisas mais difíceis nessa questão do discipulado, seguir a Cristo, é a questão da renúncia. Renunciar o seu eu, o que você é, e pegar ao quê? A identidade do Pai. E aí que nós chegamos na lição, na nossa conclusão, e lá em Hebreus 11, versículo 23 a 29, um personagem que nós conhecemos muito a sua vida, conhecemos, e é uma história que já está presente na nossa caminhada, muitas vezes desde a nossa infância, que é Moisés. Então vamos lá? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, afogaram, não conseguiram. Então é uma pessoa que é um exemplo de uma pessoa que recebeu um chamado e fez o quê? Largou o quê? Tudo que tinha, tudo que possuía, toda a riqueza, todo o conforto, e seguiu a Deus. E tornou-se o quê? Um dos grandes heróis da fé que nós conhecemos. E esse homem que seguiu a Deus, que atendeu ao chamado, na realidade o quê? Ele tinha uma missão maior, que era liberar o povo de Deus naquela trajetória que eles tinham que fazer. E assim é o nosso discipulado. Nós recebemos um chamado, né? E aí nós podemos dar alguma resposta. Sim, agora não, talvez um dia. Qual será a resposta que a gente está dando para o chamado que nós estamos tendo a cada dia na nossa vida para fazer algo para o reino de Deus? E no nosso momento musical, nós vamos ver uma música, vamos escutar uma música que a gente já ouviu aqui na EBD, mas que a gente gostaria muito que a gente escutasse de novo, né? E que a gente cantasse esse Salmo 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca, né? Então vamos cantar? Vamos cantar esse salmo, esse versículo?
no nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração da nossa OBD, nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que temos recebido. E quantas bênçãos nós temos recebido, né? Incontáveis bênçãos. E aí a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre o quê? Relembrando e agradecendo a Deus cada coisa que Ele tem feito em nossa vida. Vamos clamar pelo nosso país. Nós vivemos um momento crítico e vamos clamar para que realmente Deus possa interceder nessa nação sofrida, esse povo que tem passado por tantas dificuldades e num momento tão complicado, para que realmente a vontade de Deus seja feita e que as pessoas, através de tudo isso que está acontecendo, as pessoas possam ver que realmente Deus é soberano. Ele cuida da história, Ele cuida do seu povo. Vamos orar pelos nossos missionários. Os missionários da nossa igreja, temos missionários na nossa igreja. Vamos interceder, meus queridos, pelo Daniel e pela Magda. Eles têm vários desafios na vida deles, né? Eles estão numa cidade que realmente exige as nossas orações, a cidade de Paracatu. A família do Daniel e da Magda realmente precisa muito das nossas orações. Vamos orar por esse casal missionário tão querido. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos num novo local, nós estamos num novo período, numa nova fase, para que Deus abençoe essa igreja e que ela seja vista, conhecida pela sua bandeira da evangelização e que possamos estar unidos nesse propósito de evangelizar, de louvar a Deus e de mostrar que realmente somos um povo de Deus. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela família. Vamos orar por esse casal que nós gostamos tanto, um casal tão querido, para que Deus possa abençoá-lo. A Laís, o Saulo, vamos orar por eles também. Eles estão também no momento decisivo da vida deles. Vamos clamar, vamos orar por essa família. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando, dizimando e por aqueles que por algum motivo não estão fazendo, para que Deus possa abençoar. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos e vamos orar por aquelas pessoas que cuidam dos idosos, dos enfermos. E vamos orar pelas nossas famílias, as famílias das Alterosas, famílias que muitas vezes estão passando por dificuldades nas mais diversas áreas, na parte da saúde, na questão financeira, relacionamentos que estão quebrados, para que Deus possa fortalecer cada dia mais a família. Vamos orar pelo coro Dominus. Nós estamos aí ensaiando para o Natal, para que Deus possa abençoar cada corista, a Regina, o Gilmar, e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E vamos orar pela nossa EBD, pela Escola Bíblica Dominical, para que realmente a nossa escola seja um local de crescimento, de edificação e de união. A todos vocês, um grande abraço